Opa, Maravilha, voltou. voltou aí. Deixa eu combinar aqui, né? Isso, é o segundo. Espera, você. Isso. Estamos aí. Dando de volta, bem-vindo de volta, André. Problemas técnicos de Problemas internet. técnicos aí. Nós continuamos falando um tempo aqui até quando deu. Não, tranquilo. É o combate, né? A gente O tempo tá todo. tocando em alguns assuntos aí meio complicado, né? Vamos esperar o Marlon entrar de volta aí. Enquanto isso, eu vou agradecendo, né? O pessoal que está acompanhando a gente aí, né? A gente pede desculpa aí o problema técnico, né? Que a gente teve. Agradeço aí, né? Quem está nos acompanhando, quem ajudou a divulgar, né, a nossa live. E, e aí é realmente muito bom ter a companhia de todos vocês. Vocês mandaram as mensagens aí, a gente acompanhou. Infelizmente foram perdidos, né? Estava na primeira parte lá. Infelizmente a gente talvez não vai conseguir deixar salvo a primeira parte. Mas enfim, né? Importante que a gente está de volta aqui. Eu não vou lembrar qual santo, né? Que diz, né? Que o que ele mais teme é a graça que passa pela frente, ele perde, né? A oportunidade de pegar a graça, né? É mais ou menos isso. Então, quem está aqui é privilegiado, né, de estar acompanhando, principalmente, né, o André com o Marco, que acrescenta bastante aí, né? Não só no debate, mas, né, no que a gente acompanha eles, que eles estão sempre ajudando a gente, né, a entender melhor, né, todas as questões, principalmente a questão, né, de hoje, né, a questão da vida, certo? Então vamos continuar, né, de onde a gente parou aí. Eu queria comentar, né, não sei se para explicar melhor, né, a questão o que é exatamente o aborto, né? A gente vê, né, as pessoas defendendo, né, porque é direito, né, tudo mais, mas muitas pessoas não sabem exatamente o que é, né, o ato em si, né? Então a gente tem um filme, um vídeo clássico aí, né? Provavelmente aí quem está acompanhando a gente já deve ter visto, né? É o vídeo de uma mulher que estava no hospital, né, acompanhando ali, né, o procedimento. E aí tem ali, né, a situação, né, do ato ali, né, acontecendo, e aí a pessoa cai na realidade, né, do que é, o que ela defendia, né. É, e aí, né, não sei se vai dar para detalhar muito, né, essa questão desse detalhe, mas se puder falar, né, um pouco a origem, né, dessa discussão, né, por que o aborto veio, né, para ser esse assunto, para ser debatido e aplicado na sociedade, né, qual que foi a origem, né, o porquê, né, que os grupos revolucionários, né, que a gente vê hoje, querem tanto, né, defender essa pauta, né, do aborto. Quem começa? O Marlon agora, a gente inverte? Sim. Posso começar? A agenda do aborto, né, tem todo um histórico aí que a militância tenta vender que seja aí uma reivindicação das mulheres, né, que seja algo assim da sociedade, especialmente das pessoas pobres que passam por uma dificuldade, etc. E aí a militância utiliza nessa narrativa, né, uma série de argumentos aí emocionais. Isso tudo é marketing, né? Porque a origem, né, remonta aí a ideologias e planos políticos. Nós temos aí pelo menos três grandes motivos, né, três grandes razões pelo qual a pauta do aborto foi se tornando uma agenda internacional e muito bem financiada, né? Nós tínhamos ali aí cerca de no início do século XX, né? Nós tínhamos muito forte o movimento malthusiano, né, um malthusiano, né, que defendia-se o controle populacional. E isso começou a conquistar aí, né, a cabeça de grandes poderosos, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra e nos países da Europa. Eles realmente estavam preocupados, né, por conta de projeções completamente erradas. Eles estavam preocupados que pudesse faltar alimentos ou espaço no planeta, né, caso a sociedade continuasse a crescer no ritmo que estava crescendo.
Então eles começaram a achar que era necessário frear os nascimentos, né? E isso, claro, para a família dos outros. Para eles não se preocupavam muito, né? Eles queriam mais para que os pobres mesmo não se reproduzissem. Né, usando um termo bem animalesco, que é como eles se referiam. E um outro movimento que andava junto eram os eugenistas, né, que na mesma linha, né, acreditavam que o mundo tinha então espaço e recursos limitados e precisava então que fosse controlado os nascimentos, mas que quem não deveria nascer, não, assim, não é só não nascer. Quem não deve nascer é o pobre, o burro, né? Usando os termos bem assim, os mongoloides, os delinquentes, né? As pessoas que, né, bem no termo da época, né? Pessoas com deficiência física. Essas pessoas deveriam ser, né? Eles queriam fazer uma higiene social. Essas pessoas não deveriam nascer. Elas deveriam tender à extinção para que ficasse predominantemente na sociedade as pessoas de uma inteligência superior, de uma classe social superior, que casualmente eram eles, né? Então, é basicamente esse pensamento perverso, né? As pessoas tendem a pensar que a eugenia surgiu com Hitler, mas o Hitler, na verdade, foi um entusiasta do movimento eugenista americano, que era muito forte na época, e aí acabou que Hitler importou essas ideias eugenistas e adotou na realidade dele lá da Alemanha. Mas a eugenia é muito maior do que o nazismo. E essa ideologia eugenista, ela só ficou impopular depois do horror do nazismo. Começou a ficar uma coisa que não dava mais para confessar. Porque antes do nazismo, tinha lá ligas de eugenia, tinha a Sociedade Americana de Eugenia dos Estados Unidos. Alan Frank Guttmacher, que foi presidente da maior clínica de aborto do mundo, era membro, vice-presidente da Sociedade Americana de Eugenia. Ou seja, o cara queria que não nascessem pobres, não por acaso, ele foi presidente da clínica de abortos, né? E aí você pega esse fato e olha para os discursos atuais das militantes de defesa do aborto. Nós queremos o aborto porque quem morre sem aborto, com aborto crime, quem morre é a negra, pobre, da periferia. As ricas vão para a Holanda fazer aborto. Não é assim? Falaram? Até um candidato à presidência falou isso recentemente. A rica vai para lá fazer aborto. Nós queremos legalizar o aborto porque a pobre está sofrendo. Ou seja, olhe pela outra perspectiva e veja o seguinte: eles querem facilitar o aborto para o pobre, que deve ser de cor, né? Deve ser o moreno, o negro. São pessoas que não têm, talvez, né, percentualmente ali, a cultura que eles têm, esses poderosos. Ou seja, é a eugenia, só que ela está sendo apresentada de outra forma. Agora eles querem facilitar o acesso ali para quê? Para que as famílias pobres possam matar seus filhos pelo aborto, para que elas não se reproduzam. Então, o que tem um autor, né, o livro A Conspiração contra a Vida Humana, um livro que a gente publicou pela Editora de Estudos Nacionais, que ele colocou assim que o que aconteceu é um cripto-eugenismo. Ou seja, né, encriptou. Ele ocultou a ideia eugenista, porque hoje não se fala mais de eugenia. A partir da década de 50, a Sociedade Americana de Eugenia, 50, 60, mudou de nome. E foram se adaptando, foram sumindo. Aí as pessoas dizem, acabou a eugenia, gente. Hoje nós estamos numa sociedade evoluída e democrática de direitos humanos. Exatamente. Agora, eles defendem o aborto como direito humano. Eles defendem o aborto como direito da mulher. Então, eles encriptaram o objetivo eugenista dentro de uma agenda que as pessoas aceitam, que é direito da mulher, empoderamento feminino, feminismo, o próprio direitos humanos. Então, assim, a agenda do aborto surgiu dessas três grandes forças. Quer dizer, eu falei de duas, né? O malthusianismo, né? O controle populacional, a eugenia e o marxismo-feminismo, né? Misturados aí, né? Porque as feministas e os marxistas, com a ideia de classes, né? Projetaram na família, dizendo que a família é a origem da opressão, em que o homem oprime a mulher, delega a ela a função reprodutiva, e o homem fica só com a parte boa, né? Que é trabalhar e ganhar o dinheiro, né? E aí ele controla o recurso capital e explora a mulher em casa com seus filhos remendos. Então, com essa visão, eles falaram, se nós não acabarmos com a estrutura familiar, nós não acabaremos com a diferença de classes e o dualismo de classes que existe na sociedade aí, entre patrão e empregado, etc. A partir daí, as feministas e os marxistas se juntam
e começam a atacar cada vez mais a família. O que aconteceu que na década de 50, esses 3 grandes grupos viram que eles tinham objetivos em comum, né? Que é atacar a família, atacar a vida humana e atacar a fé católica. Aí, juntos com o dinheiro de montão, ficou um bolo só, um mingau só, né? Que você vê claramente aí, você pega reuniões da ONU, que você vê isso, né? É a união deles. E aí a gente tem que abrir os olhos que o aborto não é uma demanda local, não são grupos de mulheres no Brasil que estão aqui reivindicando o aborto, né? Não. Faz parte de uma agenda global e uma agenda mundial que pega essa salada aí que o Marlon colocou, né? Contra a família, marxismo, feminismo, tudo está no mesmo balaio, gente. Isso não tem como separar. Você acha um grupo, um partido político que defende o aborto, este grupo também está defendendo o marxismo, defendendo o feminismo e está atrelado, certamente, a alguma agenda global. A agenda esquerdista, né? Isso aí é o que financia isso. Por que, por exemplo, que quando uma menina engravidou e foi fazer o aborto, não sei qual estado que foi, acho que foi para Goiás ou Bahia, não lembro, fazer o aborto, tinha até avião à disposição dela para transferir. Você pode ter um plano de saúde top, é difícil você conseguir o transporte aeromédico, né? Por quê? Porque estes casos são emblemáticos, né? Então, para a agenda do aborto, que é uma agenda mundial, financiada por muito dinheiro mundial, se eles conseguem vitória neste caso, isso vira um ícone para muitas mulheres e muitas ONGs que vão ter força para trabalhar. Se eles perdem esse caso, e se eles agem de maneira lenta, que dá tempo de um juiz pensar bem e dar uma liminar contra, porque conseguir uma liminar favorável, já está o jatinho lá para levar a menina para fazer o aborto, porque eles têm dinheiro e não querem deixar a coisa passar. Então, para a gente entender que existe uma agenda por trás disso aí. E tem gente colocando dinheiro. Alguns partidos ligados à esquerda, sim, a gente não está aqui para falar de política, para falar de aborto, mas o aborto é uma questão da política também. Alguns partidos que defendem o aborto defendem mediante convênios com grupos mundiais, que o aborto está entre as cláusulas para receberem financiamentos, receberem aprovações, fazerem parte de algum grupo específico lá, da ONU, etc., né? Faz parte da agenda da ONU, né, o aborto. Então, a gente não pode ser ingênuo, né? Então, por isso que é uma briga muito maior do que a gente imagina, de poder, de força, né? Aí, nessa questão. É espiritual a batalha, não temos dúvida, mas é tão grande a batalha espiritual que ela também é grande no âmbito nosso humano, material. Há muitos grupos envolvidos aqui também. Nós não podemos ser ingênuos nisso. A luta pelo aborto não é uma luta de pequena, não, é uma luta grande, né? Então, de pessoas que tentam formar a nossa cabeça, achar normal. E vem com o aborto disfarçando, achando normal, e começa com as palavras. É interrupção da gravidez, né? Tem um outro termo que se fala, que é... Saúde reprodutiva da mulher. Saúde reprodutiva da mulher. Cuidado com isso aí. Ninguém aqui quer tirar direito da mulher, desde que um suposto direito a ela seja tirar o direito do bebê. Não, temos direito das mulheres e também temos direito dos bebês. Todos são iguais em dignidade. E a gente, igual você mencionou, a gente está numa guerra assimétrica, né? Então a gente tem de um lado, né, muito financiamento, muito dinheiro, e do outro, né, não tem todo esse financiamento, esse aporte financeiro, né? Então é onde é importante, né, a gente estar, né, esclarecendo as pessoas, né, tá também rezando, né, pela questão, né, da guerra espiritual. Realmente é bem, a gente precisa estar bem firme, né, nessa questão toda, e igual falei no início da live, né, na primeira parte, né, a gente até voltou, novamente eu dou boa noite para quem está entrando aí de novo, ou que está entrando pela primeira vez, né. Agradeço novamente a presença aí de quem está entrando. É importante a gente estar firme,
né, realmente defendendo, né, o direito à vida, né, o direito natural, que não pode relativizar a vida como um todo, né? Senão, igual a gente falou também, é a questão da própria eugenia, né, vai chegando longe, né? Então, além da questão do aborto, vai chegando, por exemplo, na questão da eutanásia, né? Graças a Deus no Brasil se vê pouco ou quase nada, mas infelizmente na Europa, né, a pauta vai avançando. Então, depois que eles conseguem o direito, né, de matar criança ali e tudo mais, eles vão, igual o Marlon informou, a questão da teoria malthusiana. Então, eles querem diminuir a população, né? Ficam alegando, né? A teoria original, se não me engano, né? Diz que falta alimento, vai faltar alimento, falácias, né? E aí o aborto ele não pega, além de atacar diretamente a estrutura familiar, igual também foi explicado, né? A visão, né, de que a família que é a origem do problema, eles também tentam reduzir pela questão da eutanásia, né? Então, aquele ditado, né? Entra o boi, entra a boiada, né? Então, realmente a gente tem que ser firme, né? De não aceitar, né, nenhum tipo de aborto, né? Não só para frear a pauta revolucionária, né? Quanto também pelo direito em si, a vida, né? Desde concepção. Né? Não podemos relativizar. Relativizar a vida vai afetar a vida em todos os âmbitos. A gente falava isso no começo. Vai afetar a vida do idoso, vai afetar a vida do doente, né, do improdutivo. Então, nós temos que ter... Você fez uma pergunta agora há pouco, a gente foi para outro lado, a gente não entrou em detalhe nela, né? O que é o aborto? O aborto é tirar a vida que já começou na concepção. Pronto. Tirar essa vida intencionalmente, né? O aborto provocado, tem o aborto involuntário, questões do próprio corpo que provoca, né? Mas o aborto provocado é interromper a vida, né? E aí nós temos que, se a gente começa a mudar nossa maneira de falar, nosso diálogo, a gente já melhora muita coisa. Quando a gente fala assim, fulana está grávida, olha, você vai ter um bebê? Não, eu já tenho. Já está lá, o bebê. Ah, você vai ser mãe? Não, eu já sou mãe. O homem já é pai. Não, então, vai apenas nascer, né? Mas já é mãe, já é pai, já tem um bebê. A gente começa mudando esse diálogo, nós já melhoramos muita coisa, porque engravidou é mãe, é pai, é bebê, é filho, é alma, né? É filho de Deus. Então nós temos que pensar nisso. E aí temos que ter cuidado que tem coisas que são ditas que não são aborto hoje em dia. Por exemplo, a pílula do dia seguinte. Olha, o nome já fala, dia seguinte. Tudo que vem depois da concepção é aborto. Tudo que vem depois da concepção é aborto. Ah, eu quero tomar uma pílula para ver se de repente vai que teve a concepção, eu consigo impedir aquilo. Essa bomba hormonal que é a pílula do dia seguinte é um aborto. As mulheres usam, por exemplo, o DIU, né? Aí tem aquela briga na internet e tal. Médico fala que não é abortivo. Alguns médicos corretos, sinceros, falam, mas outros falam que não é, porque ou não conhecem, ou ganham muito dinheiro com o DIU. DIU é abortivo, né? Porque o DIU, um dos dispositivos dele, né, é realmente impedir que, no caso de ter havido uma concepção, uma fecundação, né, que não haja anidação, que ele não consiga se nidar, ser acolhido no útero, no endométrio, e passe direto, morra. Ou seja, olha, estou impedindo um feto, um bebê que foi concebido, de não achar abrigo no útero. Então, cuidado, que há muita coisa que é aborto. A pílula do dia seguinte é aborto. O uso do DIU pode ser abortivo. O anticoncepcional, a maioria deles é abortivo também, porque o anticoncepcional tem também esse efeito de evitar a anidação. Caso ele não tenha conseguido impedir lá a ovulação, ele faz... A maioria deles tem um efeito antinidatório, que é impedir que haja anidação. Então, anticoncepcionais também são abortivos, né? Inclusive, Marlon e Ana têm um livro excelente que eu vou recomendar, que se chama Abortos Ocultos, né? A questão dessa mentalidade contraceptiva, né? Vale a pena, notem aí, Abortos Ocultos, né? do Marlon, da Ana, da Rosa,
E qual o nome do outro autor, Marlon? Esqueci. Dr. Luan Gonçalves. Luan. Está também com vocês lá. Então, e está falando quem sabe, porque o Marlon é mestre em bioética, a Ana, esposa do Marlon, é doutora em farmácia, não é? Isso. E o doutor Luan, ele é? Médico. 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 Então, falando de abortos ocultos. Então, o aborto é isso, é tirar a vida depois que houve a concepção. Tudo isso é aborto, né? E aí tem, assim, os casos de aborto que depois, com mais tempo, a gente poderia tratar, mas que alguns médicos tentam sugerir, tentam falar, não tem problema, essa gravidez não vai adiante, é melhor tirar o bebê. Ele fala, tirar o bebê, né? É melhor, então, uma gravidez ectópica e tal. E aí? O cidadão comum fica entre a cruz e a espada. O médico falou, ele acaba acreditando, acaba se convencendo daquilo, né? Então, temos que ficar atentos. Toda forma intencional de matar o bebê, não é interromper a gravidez, é matar o bebê. Toda forma intencional é aborto, né? Marlon, você quer falar alguma coisa disso também? Não, acho que tá muito bem colocado. Essa questão é importante a gente realmente expandir aí, né? A gente fala muito sobre a questão do aborto, digamos assim, após uma gravidez reconhecida, né? Após saber que está grávida. Mas existe também a realidade dos abortos ocultos, né? Que vem apenas confirmar, né? Que a igreja sempre esteve correta ao dizer que os contraceptivos não eram lícitos, que era pecado e que não é algo bom para o ser humano, né? A igreja, em 1968, né, o Papa Paulo VI, hoje São Paulo VI, explicou claramente que a contracepção, ela desvirtua o ato conjugal, separa as finalidades sexuativa e procriativa, e isso não é lícito, né, porque vai contra o plano de Deus. Mas, na época, o Papa, né, nem sabia, né, que a ciência mostrou depois que esses contraceptivos, todos os modernos aí, artificiais, eles são potencialmente abortivos. Então, a gente vê mais uma vez a mão do Espírito Santo, né, agindo na igreja. E aquela máxima que eu digo, né, a ciência cada vez mais, ela vem provar que aquilo que é o segmento da palavra de Deus, o segmento da igreja, é aquilo que é bom para o ser humano, né? Só tardiamente se descobriu também tanto de efeitos colaterais que os contraceptivos têm, né? Mas aqueles que foram obedientes, ouviram a palavra de Deus através do Papa Paulo VI, através da doutrina da igreja, os que foram obedientes já estavam aí livres dos males, tanto do risco de abortos ocultos, quanto dos efeitos colaterais, né? E também, claro, né, diretamente pelo que ele orientou, que era para não desvirtuar, que isso é um pecado grave, né? Desvirtuar aquilo que é a finalidade natural, né, do ato sexual, né, que deve ser feito dentro do matrimônio e com a sua plenitude, né, que é a procriação e a união juntas. Então, essa questão da Abortos Ocultos é muito importante. O livro Abortos Ocultos é um livro que está disponível em todas as grandes livrarias aí online, e é um material de consulta importantíssimo, porque esse tema é espinhoso, né? É novo, esse livro é meio inédito até no mundo, e poucos livros que tratam assim e fundamentam cientificamente essa questão, e a gente fez um esforço aí bem grande, estamos mais de 3 anos trabalhando em cima de pesquisas para sair esse livro. É um livro pequeno, 160 páginas, mas que condensou ali tudo que a pessoa precisa saber sobre essa questão da contracepção. E diante, né, do que você falou, a gente vem, né, as 2 perguntas, né, igual eu falei na primeira parte, realmente é um tema muito extenso, né, e não dá para falar de tudo, né, essa live é só para dar uma apresentada no tema no geral, né, a gente tem muita coisa que dá para aprofundar, as consequências, né, igual você tem, por exemplo, da eutanásia, no eugenismo, né, que existe um racismo também por trás disso tudo, né, e aí diante, né, já chegando a uma das últimas perguntas, né? O pessoal mandou as perguntas. Uma delas que veio nos nossos stories, né? Que a gente colocou, né? Durante o dia, a pessoa podia perguntar. Você mencionou a questão do pecado, né? A Bia perguntou, né? Durante o dia aí, por que o aborto, né? Sendo pecado, temos tantos padres, né?
São João do Rei aí pelo país, né, que apoiam candidatos pró-aborto. Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é do Gabriel Lacerda, eu consegui pegar ela aqui durante a live, né? Como levar essas verdades para os jovens, principalmente? Né? Então, né, queria jogar essas duas perguntas, né, para o André e depois o Marlon, né? Como que a gente lida, né, com essas duas situações? Bom, vou começar pela mais fácil. Como levar essas verdades? Fazendo isso que estou fazendo. Fazendo lives, falando a verdade, propondo formações, pedindo espaço, vai nos grupos de jovens falar, pede espaço para falar, faz seminários, chama as pessoas, faz stories contando, faz apostolado pela internet hoje em dia. Tem que levar, de alguma maneira leva. Agora, a outra pergunta é difícil, é a que vale $1 milhão, e eu também queria saber, e eu não tenho resposta para ela. Como pode um padre defender um candidato que fala do aborto? Eu quero dar uma comentada nisso, eu não me seguro, sabe? Né? Porque é o seguinte, algumas pessoas, talvez por deficiência de formação, ou ingenuamente, começam a fazer comparações. Ah, esse candidato aqui defende o aborto, defende ideologia de gênero. Alguns acham que é mentira, é fake news e tal. Está tudo comprovado. O candidato passou agora a falar que não defende aborto, mas está tudo documentado, né? Lá no meu Facebook eu coloquei vários artigos, vai lá para você ver, que tem o link para o documento do partido que está lá, o aborto defendido, está tudo claro lá. Não vê quem não quer. Eu acho que tem gente que abre o meu Facebook e fica assim, isso eu não posso ver, né? Porque não vai dormir com a consciência tranquila. Né? Mas tem gente que é por ingenuidade, não percebe isso, né? E começa a comparar. Ah, esse candidato aqui fala do aborto. Ah, mas esse outro aqui começa a falar, esse outro aqui defende arma, esse outro aqui não colocou a vacina em tempo hábil, começa a fazer juízos de valores aí. Então, eu quero abordar isso de duas maneiras, e fique bem atento, né? Você está seguindo para nos acompanhar. A primeira é uma hipótese que um candidato realmente incentive alguém a pegar arma e sair aí usando de maneira totalmente sem controle, irresponsável, ou então que tenha se negado a dar vacina para o povo mesmo. Então, imagina que fosse isso, é uma hipótese. Isso é uma ação dele, deliberada dele, que você que votou nele não apoiou, porque isso não estava no plano de governo dele. Não estava no plano de governo dele que eu vou negar tratamento de saúde, eu vou incentivar que um vizinho mate o outro. Isso não estava no plano de governo. Então, o que ele faz, ainda que fosse errado, você não seria culpado. Mas, quando está no plano de governo de um indivíduo e você dá o voto para ele, você está cooperando com o mal. Pega no catecismo no 2271. A cooperação formal para um aborto constitui uma falta grave. 2271. Aí, católico, acompanhe, olha. A cooperação formal para o aborto constitui uma falta grave. Então, o que é cooperação formal? Tem coisa mais formal do que dar um voto e falar para ele, vai lá, executa o seu plano de governo? Não tem nada mais formal do que isso. Só se te chamar para ajudar a fazer o aborto com ele. Não tem nada mais formal do que isso. Então, quem sabe que está no plano de governo e vota é uma falta grave. E eu não estou aqui falando de padre, de bispo, estou falando do catecismo que falou isso para a gente. Né? Então, nós temos que ter o olhar sempre para o catecismo, sempre para aquilo que a igreja nos orienta. Então, primeira hipótese que eu fiz, ainda que... Olha lá, tem alguém falando que tem padre que pulou a página da doutrina. Então, rasgou. Eu acho que não pulou, acho que escondeu em casa do catecismo ou fez churrasco com ele. Né? Mas era uma hipótese, ainda que alguém estivesse incentivando a matar o vizinho e não dar vacina e tal. Mas
ainda assim, a defesa das armas é um direito do cristão. A legítima defesa também é a preservação da vida. É Um para direito e um preservar a dever, vida. né? Desculpa. É direito e dever. É um dever Né? também, né? Tá. Alguém está comentando de questão de vacina e tal, não vou entrar nisso aí. Mas isso, se deu errado ou se não deu, ele também fez isso como legítima defesa. Queria defender a vida do povo, né? E diante de alguma coisa que não tinha tantas garantias e que os próprios laboratórios não queriam assumir o risco e teve que passar para o Congresso avalizar o risco junto com o governo, né? Então, são questões que alguém falou que, me desculpe, é um conceito básico de cristão. É isso mesmo. São conceitos básicos que a gente tem que ter sem medo de falar. Então, minha primeira hipótese era que tivesse tudo errado. Mesmo assim, se você vota em quem promove o aborto, você está cooperando com o aborto. Se o presidente estivesse errado no restante, você não é culpa do erro dele. Mas na segunda hipótese é que o que ele fez também foi para defender a vida, né? Não é só uma maneira de ver as coisas. Então, mas eu quero dizer o seguinte, está no Catecismo, 2271. Aliás, é 22, bom, deixa eu falar. 2271, está lá para você guardar, né? Que cooperar com o mal é falta grave, é pecado grave. Não é André que está falando. Está no Catecismo. O pecado grave é aquilo que te afasta da comunhão eucarística. Ah, o André é radical. Não, o André não é radical. Está no Catecismo. Lê na sua casa. A cooperação formal com o mal é uma falta grave. Não tem outras palavras para isso. Ah, mas se eu votar no outro, ele vai botar arma na mão do povo. Não. Né? Botar arma na mão do povo não é pecado. Pecado é se o povo usar mal a arma. Eu posso pegar um carro, eu posso comprar um carro e atropelar 10 pessoas com ele. Aí vão fazer uma lei para parar de vender carro? Cuidado, gente. Né? Então a gente tem que saber o que é mal objetivo e o que é mal subjetivo nessa questão aí. Né? Acho que eu falei muito, né? Marlon, quer falar? Não, só antes do Marlon falar, só para cooperar aí com o que o André falou, são vários temas, né, que a gente pode até, mas se os dois aceitarem, lógico, aí, a gente pode até pensar em outras lives, justamente pegando algumas pautas, explicando, né? Infelizmente não vai dar tempo da gente fazer várias lives até nas eleições, mas é importante a gente ter ciência que tem a explicação, a igreja tem uma posição, né, tem uma questão lógica por trás de cada situação, né, e também tem a questão do pecado, né? O pecado não é o objeto, né? Então as pessoas, só para complementar a questão rapidamente da arma aí, a questão não tá, o pecado não está no objeto, né? O pecado está no mau uso do objeto. Então da mesma forma, Pois é. por exemplo, A gente mata com faca de churrasco. Pois é. Tira de amoladinha. Ué. Então, tem a questão de usar outros objetos para matar, mas vamos, né, pegar um paralelo. Por exemplo, a comida. A comida em si não é o mal. Agora, você fazer o mau uso dela, tanto desperdiçar quanto comer muito, se torna gula. Então, vira um pecado também. Né? O próprio amor. Você amar a pessoa não é um pecado. Né? Agora, você amar de forma desproporcional, por exemplo, superando o amor a Deus, aí se torna um pecado. Né? Então, a questão da arma é facilmente, né? A gente até pode bolar alguma live aí para poder né, debater a respeito disso, mas tem um erro, né, infelizmente, a gente vê, né, muitas pessoas, do puritanismo. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado com isso. Né? O mal não está no objeto. O objeto em si não é o mal. Igual o André deu um excelente exemplo, questão do carro. Né? O carro não é um pecado. Não é pecado você ter um carro, não é pecado você andar de carro. O pecado está no mau uso do carro. Atropelar, andar, né, em alta velocidade, colocando em risco a própria vida, a vida de quem está nas vias. Né? Então, é importante, né, só pontuar essa questão. Agora eu passo para o Marlon poder comentar aí. Não, achei que tá super bem explorada essa questão, assim, tem aquela frase, né, que é até meio engraçada, se armas matam, né, canetas cometem erros gramaticais e carros dirigem bêbados. Não, a questão, e o colocou, né, também, que o catecismo deixa claro que a legítima defesa, ela é inclusive um dever, né, por exemplo, um pai de família,
né? Tem que defender os seus, né? E uma mãe tem que defender os seus filhos, se ela for capaz, se possível, né? Diante de uma ameaça, de uma injustiça e tudo mais. E você, até um estranho também, você pode ser obrigado a defender e você vai pecar gravemente se você tiver meios para defendê-lo e você vai deixar, né, a pessoa morrer injustamente ou até mesmo ser ferida, né? E realmente é aquela coisa, analisar, eu vou fazer uma análise e o contexto do combate à gestão de segurança pública, uma análise extremamente subjetiva, que especialistas discordam e tudo mais, e que toda a gestão que é feita no governo atual, ela não visa o mal, né? Ela tem uma perspectiva, que é a forma de buscar o bem. E aí você compara isso com uma coisa que é objetivamente má, que é, né, além disso, ainda outro ponto que eu colocar na análise ali, que super completo que o Parreira colocou, mas eu ainda adicionar o seguinte: no caso do aborto, existe um lobby internacional, um plano internacional sistemático de expansão do aborto, né, de aniquilar, né, e que está sendo muito bem desenvolvido, isso os padres, todo mundo sabe disso, né? Existe uma ideologia muito forte para ampliar o aborto continuamente. Agora, eventual atraso na compra de um medicamento, isso não existe um plano orquestrado para dificultar a vida das pessoas. Se porventura isso trouxe algum malefício, foi numa perspectiva de análise indireta, não intencional. Então, assim, é pecado, sim. É pecado você que está obstinadamente, decididamente, querendo aprovar o aborto. Não tem outra leitura. Quem quiser fazer outra leitura, vai fazer leituras para se eximir de qualquer pecado que cometa, inclusive diante de uma pratarrada de sorvete, ou diante de uma fornicação, diante de qualquer coisa, a pessoa pode tentar se esquivar do pecado, mas está só se enganando. Ô Marlon, e mais uma coisa, ainda que tenha havido um erro, uma negação da vacina, etc. e tal, aí agora eu não posso mais votar na pessoa porque ele errou. Tudo bem, mas ele errou nisso, que foi uma coisa eventual, e você agora vai optar pelo aborto. Se tivesse uma outra saída hoje, tivesse como escolher, mas quando um é favorável ao aborto, essa é uma questão moral, né? Na moral, a gente estuda aqui essa questão do mal menor, até o Sidney comentou, mas quando está envolvida uma questão moral, o princípio do mal menor não se aplica, né? O mal menor só se aplica quando é um mal físico, por exemplo, né? Dos males do menor. Não é uma questão moral. Isso é errado pela moral, escolher o mal menor se forem males morais. Só quando o mal é mal material ou físico que eu posso fazer isso. Esse é o princípio da moral. Então, é uma coisa que eu gosto muito, né? Dessa questão de moral. Então, aí, não dá para eu optar por um mal moral diante do mal físico. O mal físico sempre tem que ser a opção se o outro mal é moral. Isso é uma questão de moral. Então, eu tenho aqui, imagina um mal físico, alguém não comprou vacina e tal, e um mal moral permitiu o aborto. Não posso, eu já interrompo o questionamento, já interrompo o diálogo. Permitiu o aborto? Ainda bem que ele não mostrou mesmo o plano de governo dele, mas se permitiu o aborto, podia rasgar e nem ler o plano de governo. Né? Porque o aborto já interrompeu o diálogo, já acabou com o diálogo. Não dá para dialogar em economia, em política, em nada, se está no plano de governo dele esse genocídio, né? Que é matar mais de 40 no mundo, né? Mais de 40 milhões, isso o Marlon pode falar melhor, são números pequenos isso, mais de 40 milhões de pessoas por ano no mundo abortadas, né? Que nenhuma pandemia está chegando nem perto disso, né, Marlon? Exatamente. Nenhuma guerra, nenhuma pandemia matou tanto quanto mata anualmente o aborto, né? O comunismo chega perto porque foram vários países e realmente é um número imenso de mortes que o comunismo fez, mas ele chega perto a uns 2, 3 anos de aborto. Agora, se você comparar 10, 20, 30 anos de aborto legalizado, somente abortos legalizados são mais de 40 milhões. Por ano, 400 milhões por década, 400 milhões de bebês que poderiam estar conosco aqui e foram abortados. 400 milhões por década.
André, eu vejo também nessa hora assim, de você colocar esses temas em discussão, a falta de hierarquia. Porque aí quando você fala Exatamente. assim, você está colocando, por exemplo, o direito à saúde acima do direito da vida, você já está deturpando a hierarquia. O direito à saúde vem de baixo. Primeiro é o direito à vida. Então, se Isso. você diz, por causa desse motivo, seja lá medicamento, etc., eu não vou votar nele, mas eu voto no que está no amor, você já errou no seu pensamento. Você está colocando um direito menor como o seu objeto de escolha e está tampando o olho para o aborto, ali, que é o direito à vida. E já Isso mesmo. Isso mesmo, Henrique. Falou de aborto, o restante do diálogo acabou. Não dá para dialogar de política pública, de nada. Tudo bem, se os dois fossem abortistas, bom, do programa de governo, aí você ia olhar lá, mas não acontece. Um comentário aqui importante do Lauro Henrique: aborto é genocídio, o ato mais covarde da humanidade. Sim, ele é o ato mais covarde, né? Porque não tem qualquer chance de defesa, nenhuma chance de defesa da vítima, né? Igual a gente sempre... Tá tendo os comentários aí, a Joelma falou que ele não apresentou plano de governo, mas em um vídeo ele disse que o aborto, né, é caso de saúde pública. Eu entendo que já é. Tem outros vídeos que ele fala que a mulher tem que abortar e não tem vergonha de abortar. Tem programas de governo que fala que é método do governo abortar. O Beto está aí falando, no site Com Lutas na semana estava em debate. Exatamente, o site Com Lutas é uma entidade sindical. Estavam lá, a vitória da mulher, eu vi isso aí, né, o aborto como direito, né? Isso aí é aquilo que o Marlon colocou, a gente falou, está tudo junto. Marxismo, feminismo, aborto, é tudo o mesmo pacote. Tudo. Eu falo, meus amigos, de quem já fez campanha para o PT há 20 anos atrás, quem pagou do próprio bolso kit de campanha para o PT e usou boné do PT, né? E foi filiado. Eu fui. Depois, porque aquela coisa de mudar o mundo, de jovem, de ajudar os pobres e tal, porque ignorância é burrice, de só olhar um lado e não ler os propósitos do partido, não estudar o que é socialismo, comunismo. Depois que os olhos vão abrindo, a gente fala, o quê? Que vergonha que eu fiz na minha vida. Tem um passado negro aí, mas eu não escondo ele, não. Aí você pode falar que conhece, né? Você estava lá dentro e agora você tem autoridade para falar ali, ó, eu vi de perto aquilo ali. Exatamente. Muito bem. A conversa está muito boa, né? Mas a gente estendeu o horário, né? A gente agradece novamente, né, a presença tanto do André quanto do Marlon, né? A conversa está realmente muito boa. A gente, né, se vocês aceitarem, a gente pode marcar uma data aí em novembro, por exemplo, né? A luta, né, contra o aborto é uma luta constante, né? Não é porque é eleição que agora a gente vai falar de aborto, não. Isso é uma luta constante, né? Até o próprio Eduardo Resgale comentou mais cedo aí, faz parte da nossa equipe do Leigos pela Fé. Ele tinha, né, a iniciativa contra o aborto, né? A gente está até estudando, né, uma forma de bater mais incisivamente nisso. O Leigos pela Fé, a gente chegou a fazer um outdoor em São João del Rei, né? Não sei se quem passou ali da colônia do Marçal, sentido centro, né? Quem chegou de Ritápolis também, bem no início da avenida, tinha lá um outdoor, né, em 200 anos, né, do Brasil, né, da independência, e também destacando essa questão do aborto, porque é realmente algo que a gente tem que estar combatendo mesmo, né? E, mais uma vez, né, agradeço quem está acompanhando, né, o André com o Marlon, né? A gente realmente estendeu bastante aí o horário, e aí, né, infelizmente, chegamos aí na parte das considerações finais, né? O André, o Marlon, né, que vocês podem falar aí, né? Como que as pessoas fazem para seguir vocês, né? Principalmente o Marlon, né? Que está escondido aí, né? Levou o Chateaubriand, né? Tem que ser bem preciso ali na hora de achar a pesquisa, né? O Marlon vai explicar para a gente como que acha ele, né? Então, novamente, né? Nosso muito obrigado, né, André? Obrigado, Marlon, aí pela presença, né? De estar nos ajudando a entender melhor, né? Toda essa questão da Provida. Então, eu que agradeço, né, vocês, parabenizo pela iniciativa. Isso tem que acontecer mais vezes, não tenha dúvida, tá? Aborto é uma questão, não é algo, um caso de saúde pública,
é uma questão de respeito à vida, né? Então, olhem com muito compromisso pela questão do aborto. Não parem de falar, não parem de conversar no seu ambiente de trabalho, de estudo. A vida começa na concepção, Deus é o autor da vida, toda a vida vale muito para a gente e para Deus, nenhuma vale mais que a outra. Coloque sobre isso, reze pelos grupos pró-vida, contra aborto, né? E, bom, não descansem, essa luta a gente não vai descansar nunca, né? Eu sou aqui da Diocese de São João del Rei, vocês me acham no Facebook, no Instagram, é A.L. Parreira, é fácil de achar aí, tá bom? Ainda não levei, bom, já levei umas punições do Instagram uns tempos atrás, aí fiquei 7 dias escondido e tal, mas ainda estou aparecendo por lá, né? Uhum. Não, maravilha, quero agradecer. Realmente eu tô oculto aí, né? Eu tô encriptado, igual os eugenistas, né? Eu tô ali porque eu andei falando sobre vacinas, né? E isso aí coloca em xeque essas narrativas, né? Apresentei muitos artigos científicos que a rede social não aceita, e aí eles falam que eu fiz desinformação sobre vacinas e Covid. Então, se você quer ter um pouco de desinformação sobre isso, escreva ali Marlon de Rosa, DEROSA, né? Como se fosse de rosa, né? E só quando você digitar a última letra que aparece eu na busca, né? Então, você tem que digitar certinho, né? E não consegue me marcar. Não sei até quanto que vai esse castigo, mas tá tudo certo. Então, quero agradecer né, aí essa iniciativa muito importante do Planos pela Fé, agradecer o convite. E eu quero avisar que eu estou ao vivo nesse momento em outro live, que na verdade é uma transmissão de uma gravação no canal Brasil Paralelo, né? Com um tema sobre aborto. Tá aí minha esposa lá, eu acho que deve ter começado há uns 15 minutos. Então, quem quiser continuar olhando pra minha cara, vai lá. Quem quer continuar falando sobre aborto, né, que é mais importante, vai lá. Eu e minha esposa participamos, estamos falando sobre a questão dos números, então complemento o estudo aí. E, né, acompanhe nas redes sociais. No meu perfil aqui tem o canal do Telegram, tenho buscado migrar um pouco o pessoal para lá, porque assim não tem censura, tá certo? Então, fico aí, mais uma vez, né, um agradecimento a todos. Até então não tem censura, né? Já, apesar de a gente ter o exemplo do Alan dos Santos, né, que é jornalista, né, não pode exercer o jornalismo, né? Então, esse aí é a regulação dos meios sociais, né, que o candidato abortista defende. Então, quer dizer, vários aspectos de pegar não tem justificativa, né? Então, vamos encerrar então a live de hoje. Agradeço novamente aí os participantes, os convidados, quem está acompanhando a gente, né? Se ainda não segue a nossa página, pode seguir, né? Estamos nas redes sociais, no Instagram, tem o site leigospelafé.com.br, que lá tem o link até para o nosso grupo de WhatsApp também, um grupo aberto. Enfim, muito obrigado e vamos, né, agradecer, né, principalmente, né, a Deus, essa live aí, né, para poder realmente ajudar, né, as almas. E vamos rezar então uma Ave Maria, né, agradecendo por esta live, né, que por Deus nos conceder esse momento, né, de poder ajudar, né, essa questão de instruir, né, as pessoas se consegue indulgência plenária, né, então para ver o nível de importância, né, que a gente tem que estar buscando, né, auxiliar as pessoas, né, orientar, né, tem toda essa questão. Enfim, vamos rezar a Ave Maria como agradecimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, luminários. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Nossa confiança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Permanecemos na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos tentar deixar essa live salva. Um grande abraço para todo mundo aí. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.